O balanço do Flamengo em relação ao período de 2024 já foi comunicado através do relatório Transparência, que é após a análise, a verificação, validação pela Ernst Young, uma das Big Four consultorias de finanças do mundo. O Flamengo divulgou através da ferramenta, ou o que ele chama de relatório Transparência, os números do balanço de 2024. E com ele, uma constatação muito importante. A Flamengo TV, antes Flá TV, já arrecada mais do que muitos clubes vão arrecadar na Série A partir de 2025. É isso mesmo, já arrecada e um potencial de arrecadar muito mais. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Claro, ao se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então você que está caindo de paraquedas aqui no canal, gosta do conteúdo, se inscreva para ajudar no crescimento do canal e ative o sininho. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não gostou de algo que você viu aqui no vídeo. Interaja, comente através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá, uma série de benefícios exclusivos para quem é membro. Então, não perca tempo, clique na descrição do vídeo, no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, e eu tenho que tomar uma água, que a minha garganta falha às vezes. Pronto. Como eu estava dizendo no início do vídeo, o Flamengo já soltou ou divulgou o seu relatório de transparência, que fala sobre o balanço de 2024. E ali, quando você se debruça nos números, você encontra algumas coisas bem importantes. Vou fazer um vídeo aqui para falar de outros pontos bem relevantes, mas o que me chamou a atenção para comunicar nesse vídeo é o valor que o Flamengo já tem, já fatura com antigamente Flá TV e agora, claro, Flamengo TV, né? Lá nesse balanço, nesse relatório de transparência, melhor dizendo, diz que o Flamengo faturou no ano de 2024 só com produtos on demand e plataformas digitais 179 milhões de reais, né? On demand significa aquela assinatura direcionada por consumo, por demanda, né? E se refere à Flá TV+, né? Que você tem um programa de assinante da Flá TV+, onde você tem acesso a muito mais conteúdos do que normalmente a Flá TV disponibiliza de forma gratuita. Então, por exemplo, se você quer ter acesso aí a informações mais detalhadas, os bastidores do basquete do Flamengo, alguns eventos do Flamengo, do próprio futebol, você tem através da Flá TV+, que agora é a Flamengo TV. Então você tinha ou continua tendo mais acesso a informações, a rotina do clube, através desse serviço que eles chamam de on demand. E claro, quando você se refere às plataformas digitais, você se refere a essas mídias, essas plataformas, redes sociais, mas que você consegue monetizar através do conteúdo que é gerado pela Flá TV, ou era gerado pela Flá TV, agora Flamengo TV. Então você entende que em termos de geração de conteúdo pelo Flamengo TV, vamos falar Flamengo TV para a gente não confundir, pela Flamengo TV, e mais do que a Flamengo TV gerou o ano passado em termos de assinantes, de consumo on demand,
o Flamengo conseguiu alcançar perto de 200 milhões, se eu for arredondar, eu botei aí na capa do vídeo, algo em torno de 150 milhões, mas foi, segundo o relatório, 179 milhões, próximo mais de 200, né? Arredondando, tá? Para fazer a conta fácil. Esse número, ele é muito mais significante, muito mais relevante que boa parte dos clubes arrecadaram de TV no total ano passado. O Vasco, que é a quinta maior torcida do Brasil, não arrecadou isso com seus contratos de TV, todos somados. São poucos clubes que conseguem arrecadar mais do que o Flamengo arrecadou só com a TV Flamengo. E aí eu chamo a atenção para a magnitude e relevância desse número, porque ele posiciona de uma maneira muito forte a força do Flamengo no mercado, sinaliza de uma forma muito forte. Lembra em alguns vídeos atrás que eu falei que o Flamengo, ele ao transmitir seus jogos na Flamengo TV, ele se apropria de toda a cadeia de receitas que envolve um evento no jogo de futebol? Eu me refiro à parte publicitária, o segmento publicitário, os patrocinadores, a parte de assinaturas, a parte de engajamento, a parte de visualizações, tudo o Flamengo retira qualquer intermediário e ele é dono de toda essa cadeia, né? E claro, isso vai melhorar ainda mais com o passar dos anos, na medida que essas ferramentas e esse conceito vai se aprimorando, porque vai ser um aprendizado constante. Mas o ponto a destacar é que, ainda que o Flamengo esteja iniciando essa jornada, ele já inicia essa jornada faturando com a TV Flamengo muito mais do que a maioria dos clubes da Série A faturaram ou ainda vão faturar. E é isso que eu chamo a atenção. Ainda que não tivesse todo o investimento na TV Flamengo que está sendo feito agora, com a contratação de profissionais da primeira prateleira do segmento esportivo, como João Guilherme, Daniela Boaventura, também com a contratação de empresas especializadas para transmitir os eventos ao vivo ou os eventos gravados, né? Ainda que não tivesse tudo isso, toda essa estrutura que está sendo montada, a Flamengo TV já conseguiu um número extremamente relevante, conforme consta no relatório de transparência do clube ou no seu balanço assinado aí por uma das mais importantes consultorias financeiras do mundo, né? A Ernst Young é a empresa que audita as maiores empresas que estão ali abertas na Bolsa de Valores, por exemplo, de Nova York, ou seja, é o que há de melhor, de mais premium em termos de consultoria financeira, que valida todos esses dados do Flamengo, todos esses números, para que a gente tenha uma ideia da sinalização que o Flamengo passa para o mercado e da credibilidade que essa informação tem, né? Ah, Diogo, poxa, e o que isso mostra em perspectiva? Mostra em perspectiva que, embora o Flamengo já esteja ganhando muito com a sua TV, ele tem aí um caminho enorme que pode alcançar muito mais. E também, em perspectiva, isso coloca um receio muito grande nos rivais, porque sinaliza algo muito importante para o mercado. O Flamengo, para fazer valer, monetizar a sua marca no seu potencial máximo e cada vez mais acelerar o crescimento das suas receitas, ele não precisa de forma alguma se associar para fazer uma negociação coletiva. Ele pode até fazer isso, conquanto que seja do seu interesse, conquanto que as suas condições de mercado, que ele quer que sejam atendidas, estejam contempladas nessa negociação coletiva. Em outras palavras, ele determina as condições, ele pauta as negociações em acordo com seus interesses. E do ponto de vista dos clubes, eles sabem disso e eles vão ter que ter uma habilidade muito mais apurada para negociar com o Flamengo, para que o Flamengo faça parte do seu grupo nesse acordo coletivo, ou melhor, nessas negociações coletivas. Muita gente comenta aqui dizendo: ah, que nada, é só o Flamengo fazer a negociação sozinho que ele vai ver. Deixa os outros 19 clubes negociarem coletivo, deixa o Flamengo de lado. O Flamengo não é maior que os 19.
deixa aí que o Flamengo negocie sozinho, já que ele quer ganhar sozinho, quer ganhar mais para ele, deixa ele sozinho. Os outros 19 se unem, não precisam do Flamengo. Desculpa dizer, mas a realidade, a dinâmica do mercado diz que precisa sim. Isso é um fato, não é uma opinião, a ver os números que são apresentados, né? Agora, é claro, se a expectativa dos clubes que vão negociar de forma coletiva é reduzir o valor agregado nessas negociações, quando eu falo valor agregado, eu não espero que 19 clubes fechem um contrato menor do que um clube. Mas se você pegar ao final desses contratos, se negociados de forma separada, e você verificar que o ganho por clube é muito menor do que o ganho que o Flamengo vai ter, isso só valida ainda mais a força da marca do Flamengo. Então, sim, embora tenha esses comentários aí, muita gente vem aqui no canal e fala, não precisa do Flamengo negociar não, deixa ele sozinho, já que ele é o bambambam, quer ganhar sozinho, deixa ele sozinho. Você pode pensar isso como um torcedor que tem uma reação clubista, isso é normal, mas a expectativa de quem está conduzindo esse negócio, direitos de mídia, pensando como negócio de uma forma racional, é claro que precisa do Flamengo e eu tenho certeza que eles têm esse entendimento. E o Flamengo sinaliza cada vez mais forte ao mercado, aos players envolvidos, a todos que a força da sua marca ele tem como explorar no seu máximo potencial. Então aquele discurso também ainda que tem, deixa o Flamengo negociar sozinho, com quem ele vai negociar? Porque se alguém fechar com a gente pode colocar aqui algumas cláusulas de trava para negociar com o Flamengo. Essa é uma outra resposta que o Flamengo dá ao mercado, que ele sinaliza ao mercado, dizendo, olha, ainda que vocês fechem com qualquer player e queiram colocar alguma trava de entrada para o Flamengo ao negociar com o mesmo player, embora eu já tenha dito aqui, eu acho isso muito, muito difícil de acontecer, porque nenhum player vai aceitar fechar com os clubes da Libra, LFU, com quem quer que seja, ou se os dois se unirem, sem que eles deixem aberto a porta para que o Flamengo também ingresse mesmo que separado. Então, esse discurso, eu acho que é mais um discurso clubista de torcedor do que um discurso de forma racional, olhando a questão do negócio, da situação como um negócio, como uma indústria, um apelo comercial, do ponto de vista comercial. Eu acho que isso dificilmente aconteceria, né? Ou acontecerá. Mas, levando em consideração uma hipótese que pudesse acontecer, ainda assim não é o suficiente para tirar a força, o apelo comercial que a marca do Flamengo tem e principalmente as alternativas que o Flamengo tem para explorar ao máximo a sua marca, né? Porque ele poderia dizer muito bem, tá bom, fechou, sei lá, com a Globo, e a Globo vai colocar alguma trava de entrada para mim, ou para que eu meio que iguale os custos, os ganhos com vocês, e eu não quero isso porque eu gero de receita 3, 4 vezes mais do que a média. Ok, podem ficar com a Globo. Eu consigo gerar com a minha Flamengo TV, com o meu canal de TV, com o meu conteúdo, com tudo que envolve Flamengo em relação à mídia, muito, muito mais do que vocês vão gerar com qualquer player, porque eu sou o dono do conteúdo que eu produzo, eu vou ser também dono de toda a operação, o end-to-end, eu vou negociar com todos os segmentos envolvidos nesse evento esportivo, desde mercado publicitário, as placas que já são negociadas pelo Flamengo, mas a exposição também na TV, não me refiro apenas a negociar os patrocínios que já temos hoje no nosso uniforme, mas novos patrocínios em função da exposição e os patrocínios eventualmente que também negociam com esses players que operacionalizam as imagens, como a Globo, esses patrocinadores também podem se envolver com o Flamengo. Então, você consegue prospectar, imaginar, colocar em perspectiva o ganho que o Flamengo pode ter absurdamente maior do que o ganho que ele já teve em 2024, que foi de 179 milhões, só com a Flá TV, o TV Flamengo, né? Porque não tem para a Flá TV, como eu já disse, só com isso, com o que ele já tem hoje, ou seja, hoje o Flamengo já ganha mais do que, sei lá, tirando 4, 5,
que todo o restante, quase 80%, mais do que 80%, os clubes ganham hoje com direito de TV, ainda que comercializado para o mercado interno, ainda que negociado com a Globo, ou com a Amazon, ou com o Record, com quem quer que seja, né? Então, isso sinaliza algo muito forte para o mercado, né? O mercado está olhando os players que estejam interessados em eventualmente negociar com o Flamengo, já tem uma referência quando for chegar. Pô, se os caras faturam só com a sua TV digital ali, a Flamengo TV, os caras faturam quase 200 milhões através da geração de conteúdos, através da exposição que tem, através das visualizações, do engajamento, através das assinaturas on demand. Poxa, isso porque os caras ainda não são experts, isso porque os caras estão se desenvolvendo. Imagina a partir do momento que eles começarem a entender melhor do negócio, a partir do momento que eles ganharem gosto por isso, conhecerem melhor esse mercado em específico, o mercado publicitário, do futebol, da indústria e da sua dinâmica comercial. Imagina quando esses caras começarem a dominar isso daí, o quanto isso vai representar de ganho a mais, até porque todo o investimento está sendo feito. Então, obviamente, isso passa pela cabeça dos investidores ou dos players de mercado que eventualmente possam negociar com o Flamengo, né? E isso vai passar, eles vão entender, poxa, para eu discutir alguma coisa com esses caras, tem que ser desse número aqui, ou melhor, desse número não, porque se for por esse número, eles vão preferir permanecer como estão, mas tem que ser algo superior a esse número para frente, porque esse é o parâmetro, essa é a realidade. O Flamengo já está precificando por início aquilo que ele monetiza e que eventualmente abriria uma conversa para negociação, né? Então, quando o cara olha que só com a Flá TV, sem investimento, sem nada, já pega ali quase 200 milhões, ele não pode começar a conversa diferente disso. Ou seja, o Flamengo já está determinando o preço e está pressionando quem quer que seja que queira conversar com ele. E isso também, obviamente, pressiona. E muito os outros clubes que, de alguma forma, queiram fazer esse acordo coletivo, envolver o Flamengo num acordo coletivo, numa negociação coletiva. O Flamengo já por começo de conversa, ele já coloca assim à mesa: olha quanto eu ganho hoje, sem investimento, sem nada, da maneira que eu estava gerindo, só olha quanto eu ganhei aqui. Eu ganhei muito mais do que vocês estão conversando aqui. Então, se não atenderem às minhas condições, sejam felizes, sigam seus caminhos, que eu vou continuar por aqui. Mas isso já é uma sinalização, melhor dizendo, já é uma constatação do poderio da marca Flamengo, do quanto vale a marca Flamengo, do quanto ela posiciona, do quanto ela dá retorno. É diferente de algo que é estimado, é algo que está conversando a respeito, eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho uma projeção assim, eu tenho uma projeção de outro jeito. Não, isso já é constatado, validado, o show me the money, o dinheiro já caiu na conta e foi auferido, analisado, auditado por uma das maiores consultorias do mundo, aquela consultoria que valida empresas no mercado, que valida a projeção e a credibilidade de grandes empresas, grandes multinacionais e de grandes conglomerados, né? Não é qualquer empresa que está auditando o número do Flamengo. E o Flamengo já mostra de começo, para qualquer conversa, dizendo: olha, enquanto vocês estão projetando um caso de negócio, projetando ou estimando uma receita relacionada ao novo negócio, eu não estou projetando nada. Eu já chego conversando contigo, eu tenho esse número e olha que eu nem comecei a brincadeira. Imagina quando eu começar a levar a sério isso, que é o que está acontecendo em 2025. Então, essa é uma sinalização muito forte como o Flamengo acelera o seu crescimento e como ele está, de uma maneira indireta ou diretamente, impondo as suas condições no mercado e passando a mensagem para os clubes, caso esses queiram realmente envolver o Flamengo na negociação coletiva, que eu tenho certeza que querem, né? A questão do Flamengo é: se quiserem, aceitem minhas condições ou sigam da maneira que vocês preferirem. Quero saber a opinião de vocês a respeito.
Portanto, deixem aqui seus comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante que se inscrevam. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, deixe o like, famoso joinha, e não esqueçam de ir lá na descrição desse vídeo, clicar no link para se tornar membro e fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.